Dá medo, às vezes, da dor ser forte demais e eu não aguentar. A dor é tão constante que você não precisa fazer alarde todo o tempo. Às vezes você sente a dor e simplesmente toma um remédio, espera passar, começa a beber água e tentar fazer com que a dor pare sozinha. Se a dor não para, você fala. Às vezes, sabe, você pensa, poxa, eu queria que tudo acabasse para essa dor passar. Meu pai sente dores nas articulações, né, do pé, dos braços. E a minha filha também. De repente, começavam aquelas dores. Eu não sei o motivo, mas começavam as dores, tinha que aguentar, até eu terminar o turno. Quando menos espera, aí vem aquela coisa de eu sentir falta de ar, dores musculares, dores nos braços, dores nas costas. Já teve um momento para ela não poder tocar o pezinho, não levanta. Dizia que ele não tinha doença, que doença era, passava um dia, 2 internados, 2, 3 vinham para casa. Quando estava em casa, bem tranquila, ele dava outra crise de novo, ficava todo amarelo, todo inchado, vomitando. As dores eram muito insuportáveis, eu não aguentava andar. Eu vomitando, deu muito no corpo, porque ele dizia que não aguentava mais. A dor varia, às vezes uma é mais forte do que a outra, a dor nunca vem igual. Acontece de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, ter uma crise de dores. Minha senhora, meu filho vai morrer. Quando a Marília tinha uns 3 anos de idade, ela me disse uma frase que ficou muito marcante para mim. Pai, faz essa dor parar. Geralmente, a partir dos 6 meses, até antes um pouco, a criança já pode ter sintomas. Os sintomas são dores, olhos amarelados, cansaço. Então, o médico que trabalha com anemia falciforme tem que conhecer esses sintomas, valorizar a dor, valorizar a palidez, os sintomas que dão o alerta. Quando desidrata, as veias vão ficando mais finas. Como a hemácia é em formato de foice, para ela passar no sangue, para passar nas veias, complica. A célula, naturalmente, ela é redondinha, macia para passar pelos vasos sanguíneos. Então, quando elas estão falcizadas, elas são duras e inflexíveis, então elas acabam tapando o vaso. E essa vasoclusão, por sua vez, vai impedir a oxigenação dos órgãos e tecidos, levando o paciente a ter dor, a ter infecções, inflamações e todas as complicações inerentes à doença falciforme. Quando se fala que a doença falciforme tem como símbolo a dor, eu costumo muito relatar uma dor que é pouco dita, é pouco falada, que é a dor que dá na alma, né? Que essa doença é uma doença muito traiçoeira. A doença falciforme, ela é um problema de saúde pública, né? Principalmente aqui na Bahia. E ela atinge a maior parte da população negra. É uma doença que atualmente ainda não tem cura, mas está vindo desenvolvendo vários estudos. E por causa dessa doença genética, que é uma doença no sangue, causa outras complicações. É a questão da diferença do ponto de vista genético entre uma pessoa que tem o gene da hemoglobina normal e o gene da hemoglobina mutante ou fora do padrão ou variante, que seria a hemoglobina S. A SS é seu estágio mais agressivo, né? O que acontece é que a pessoa que tem a doença herdou os 2 genes com a mutação. Você tem essa carência de ar, então você cansa porque faz atividade, você corre um pouco e aí você cansa porque você não tem tanto ar quanto qualquer uma pessoa normal. Porque eu sabendo, se eu fosse para a rua brincar, se eu fosse correr, eu ia fazer um esforço físico que depois ia causar internações. Olha, ele não tem pulmão mais, ele já estava com 10 anos.
ele não tem o pulmão, uma parte, ele não tem o baço, que a doença acabou. Eu estudava na escola, na época eu estava com problema de baço, o baço estava inchado, alterado, e tinha muitos olhos muito amarelos. E tinha muitos pais que falavam para as crianças não brincar comigo porque pegava. É necessário ter um cuidado porque a doença falciforme é a doença que tem relacionado à questão da discriminação racial, a questão do desconhecimento sobre a doença, a questão do bullying embutido pela questão de alguns aspectos físicos. Nós observamos no serviço de triagem neonatal é que o volume de crianças que chegavam era muito grande e que o nível de sofrimento psíquico também era muito grande. E começamos a perceber algumas relações entre o adoecimento dessas crianças e o tipo de sofrimento psíquico que elas viviam dentro de suas famílias. A mãe dizia que não iria realmente prestar socorro àquela criança porque ela tinha uma doença crônica e ela não iria apostar nessa vida. Entrevistando a mãe, ela falou que nesse momento foi o pai que tentou enforcar o filho. Eu realmente estava trabalhando, mas não pude continuar exercendo o trabalho que minhas pernas inchavam muito e doía. Eu era rodoviário e por causa desses problemas todos foi que me aposentei. É uma mutação genética que acontece no continente africano e que se espalha por todo o mundo. Com o tráfico das pessoas que foram escravizadas e essa entrada desse gene nas Américas, né, principalmente, você vai ter aí uma nova prevalência, vamos dizer assim, como se fosse uma nova leva. Porque nós recebemos essa mutação das pessoas que vieram da África. Atinge as pessoas das peles escuras, entendeu? Aí eu tenho que explicar para as pessoas que não está na pele. É a nossa ascendência, a nossa mistura, a nossa miscigenação. Durante um século, ela foi a base da genética clássica, a base do estudo da fisicoquímica, da bioquímica. Ela produz conhecimento, só que ela não produziu assistência. Principalmente médicos baianos estudaram a doença falciforme e descobriram o mecanismo de como ela ocorre nas células. Nós não estamos falando de uma doença desconhecida. Por que se demorou tanto de começar a atender as pessoas com doença falciforme de uma forma mais organizada, de uma forma mais sistemática? E aí a gente não tem como negar que a questão racial pesa. Tem gente que tem a doença e não sabe. Inacreditável, mas tem. Não sabia que tinha o traço. Porque tem gente que não está na época do teste do pezinho e tem os sintomas, mas nenhum médico pediu um exame específico para isso. Ele disse, olha, eu vou lhe explicar a senhora conhece essa doença? E eu disse, doutor, é doença perigosa? Foi complicado, porque os médicos não sabiam dizer, minha mãe não sabia o que me falar. Era uma doença que a estimativa de vida antigamente dizia que você podia viver até 7 anos. Então, dos meus 4 anos até os meus 7, foi aquela parte de tensão principalmente. Será que até 7 anos eu vou viver? Famílias que o pai tem a doença e não sabia. Doutora, ele se interna, tem dor, fica anêmico e ninguém pediu o exame para a doença falciforme. Descobriu no teste de pezinho. E logo após foi chamado a mim, me chamaram e chamou a mãe também para fazer o teste a gente. Aí foi detectado também que eu tinha o traço, e a mãe tinha o traço e a menina nasceu portadora. Eu vim saber mesmo que eu tinha a doença mesmo já com 8 anos de idade. Uma coisa importante que deve ser chamada a atenção para a doença falciforme é justamente o núcleo familiar. Primeiro porque se tem uma expectativa da gestação de um filho, esse filho faz o teste do pezinho, essa criança nasce e o profissional de saúde que vai passar essa informação para o pai e mãe não tem o cuidado de esclarecer de fato o que é o traço falciforme e a doença falciforme. A médica falou que era uma doença grave e que não tinha cura e realmente, nos meus 17 anos, aí realmente eu fui no médico no Paulo da Lima e realmente ele descobriu que eu tinha anemia falciforme. Eu não tive a reação muito impactosa, porque o meu pai já era portador, meu pai já vinha fazendo o tratamento já da anemia falciforme. Mas a mãe foi um impacto, até porque da forma que a médica falou para ela, aí ela entrou em pânico, né? A Marília, ela foi diagnosticada em 1999. Ela foi efetivamente a primeira criança identificada com doença falciforme quando a PAI começou a fazer o teste de pezinho aqui na Bahia. Então, a partir do momento que minha filha nasce com doença falciforme, eu e meu marido, junto com outras pessoas, com outros pais,
nos juntamos para entender que doença era aquela, né? No início foi muito sofrido, a gente se reunia para chorar. A partir dali, a vida dessa família ela muda. Todo o conceito que se tinha da expectativa de ter um filho, aparentemente normal, um conceito equivocado de normalidade, passa a cair por terra por gerar uma nova rotina de cuidado àquela criança que vem para aquela família. Esse choque tem que ser trabalhado, tem que ser muito bem acolhido. O paciente, a família tem que ser acolhida, porque você dá um diagnóstico, você dá o apoio, então você tem que dizer, por exemplo, que o SUS vai dar o tratamento. No convívio do dia a dia, nós conhecemos pais e mães que deixam de ter uma atividade e passam a se dedicar, por determinado momento, ao cuidado do seu filho. Não é curável, mas é tratável. Então a gente tem que prover o que vem depois. Porque você dá um diagnóstico só, a pessoa vai ficar realmente angustiada e pronto. Mas aí a gente tem que incluir quais são as coisas que a gente hoje tem, que essa paciente tem direito a receber, entendeu? Que essa família tem direito do processo de tratamento. Então, o que a gente observa é que o atravessamento na vida dessas pessoas é de um fantasma de morte muito intenso. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela dizia que ela levava as noites acordadas de junto da filha. Ela levava as noites assistindo vídeo, televisão, e ela não conseguia dormir, porque ela achava que se ela fechasse os olhos, a filha poderia morrer e ela não veio. Teixeira, vamos levar o Fabinho na emergência, que o Fábio está aí com crise forte e ele não está aguentando. A única coisa que dava o lugar, o que dava o sentido a essas pessoas era a família. Sentir uma dor perto de meu pai e de minha mãe é diferente do que sentir sozinho aqui. Pra gente, pai, é muito difícil porque sente dores, né? E esse período é o período mais difícil, né? Eu queria a felicidade dele. Os materiais que nós fomos lendo, encontrando, usavam uma palavra extremamente grave. Eles falavam da transmissão, né? Os pais transmitiam a doença. Eu não sou rato para transmitir leptospirose. A única coisa que eu sei que eu transmiti para minha filha foi o amor que eu tenho por ela. Às vezes eu faço o aconselhamento de uma família que o primeiro filho foi o traço, mas eles têm chance de ter filho com a doença. Ah, doutor, então eu já estava correndo esse risco, né? Porque minha família é de 13 irmãos. 4 tinham anemia falciforme. E 3 dessas pessoas já foram. 3 já faleceram. Né? Porque não só você está dando diagnóstico de uma doença, como também você está dando um diagnóstico genético, familiar, inclusive de risco para outros filhos. Eu sou noiva há 5 anos, vou fazer 6 anos em abril. E conversamos sobre filho, mas é complicado, porque vai ser uma gestação de alto risco, tanto para mim quanto para a criança. Ele ainda não fez o teste de levoforese para saber se tem um traço ou não. Então eu não quero que um filho meu passe o que eu estou passando. Esse entendimento para a família é difícil e até mesmo para profissionais de saúde também é difícil. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade, com muito cuidado, por quê? Porque ele tem que entender, mas não sou eu que vou dizer a ele se ele vai ou não ter outros filhos. Então esse entendimento eu acho que é uma das coisas mais complexas da doença falciforme. O que é um aconselhamento bem sucedido? É aquele que a pessoa, que o casal depois conscientemente decide o que ele quer. Eu diria que há mais de 40 anos o movimento negro vem reivindicando uma atenção às pessoas com doença falciforme no Brasil. No momento que elas se organizam em associação, mas com a clareza, buscando exatamente a implantação de políticas públicas, essas políticas elas começam a surgir. Ou seja, existia no Brasil já um contingente de informação, de pessoas especializadas, de pessoas que estudavam e se dedicavam. Faltava apenas colocar isso no âmbito do Sistema Único de Saúde para que as pessoas pudessem usufruir de toda a atenção científica, de todo o conhecimento mundial que está promovendo e que promove longevidade com qualidade de vida. Eu acho que as políticas públicas são uma conquista, né? Uma conquista da sociedade civil organizada. Que hoje várias campanhas que estão tendo, várias coisas que os portadores da anemia falciforme conseguiu foi através da Badifal. Eu costumo muito dizer que a situação da doença falciforme na Bahia, ela tem um marco. Antes da junção e organização das famílias, das pessoas com doença falciforme, e depois da organização dessas pessoas com doença falciforme e de suas famílias.
era necessário que dentro do SUS se definisse as regras, as rotinas, os protocolos e o financiamento para todos os procedimentos dentro do SUS. O que foi esse trabalho que mobilizou, e é uma coisa emocionante falar disso, o Brasil inteiro. Ela é fruto de uma construção coletiva, com a participação das associações, com a participação de usuários, gestores, profissionais de saúde, pesquisadores. Assim, dessa forma, possível que gestores estaduais e municipais, com essa base criada, possam desenvolver as ações das suas competências. O selo de referência é uma responsabilidade do gestor estadual. Já os municípios cabe saber quem são as pessoas na sua área que têm a doença, né? Prover da atenção básica a essas pessoas e estabelecer o fluxo para a atenção especializada. Após o nascimento, a criança ela faz o teste do pezinho. O teste do pezinho é feito em qualquer unidade de saúde da atenção básica e depois feito esse diagnóstico, confirmada a doença falciforme, ele vai ser encaminhado para o serviço de referência. Esse serviço de referência atende ele até a primeira infância. Depois da primeira infância, ele é encaminhado então para o hemocentro. Além desses dois serviços, as unidades básicas de saúde já têm hoje informação e capacitação de seus profissionais para realizar o atendimento a essas pessoas, seja ela a criança ou adulto. Claro que pode melhorar, e muito, mas se não fosse o SUS, eu tenho certeza que minha filha já tinha vindo a falecer. De repente, quando a gente olha assim, dá um salto de pessoas acima de 40 anos diagnosticadas, mas bem significativo, um percentual. O que houve? É justamente quando se começa a dar visibilidade no Sistema Único de Saúde, qualificando os profissionais, as pessoas adultas começaram a ser diagnosticadas. Então, as políticas públicas para a doença falciforme, elas são transversais. Elas perpassam desde a área da saúde, com o diagnóstico da doença, até a questão da educação e dos direitos sociais. Nós podemos falar hoje da inserção de diversos outros profissionais e que são profissionais que trabalham efetivamente no campo da assistência. Então hoje nós falarmos do aspecto psicológico, nós falarmos do papel da enfermagem, do papel da nutricionista, saúde bucal. Esse é um elemento extremamente fundamental, que são profissionais que trabalham efetivamente na questão da promoção da assistência. Então esse é muito grande. Eu digo assim que eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa história e fazer parte dessa política, exatamente porque ela é construída muito coletivamente. Acho que o nosso trabalho é focar na garantia do direito para que essa política seja realmente implementada no cotidiano. Acho que esse é o maior desafio. Eu fico assim pensando, meu Deus, se de 2000 para cá, se eu tivesse o tratamento quando ele tinha 4, 3, 5 anos, ele estava aqui. É como se a gente dissesse assim, eu tenho um problema, e eu tenho um problema grande, mas que as soluções são pequenas e são incipientes. Tem tanta doença menos frequente, menos importante, que tem muito mais ações de saúde. Aí a gente pensa assim, por algum motivo, talvez pela questão racial, talvez pela questão do preconceito, que a população mais, vamos dizer assim, mais pobre, mais carente, talvez por isso as ações tenham ficado meio que invisível. Aí no dia que o aparelho dele chegou, ele tinha falecido. Nós estamos falando não só de um grande hiato dentro da questão da assistência, mas perceber que de 2005 para cá, a gente ainda continua num processo de convencimento do governo da importância. Falta muita coisa, falta medicação, falta o tratamento adequado, exames que muitas vezes a gente não encontra, a demora, o internamento. A partir do momento que o gestor começa a pensar, bom, eu tenho pessoas com doença falciforme, né, na minha região, no meu município, eu tenho que dar as garantias para que essas pessoas tenham qualidade de vida. Precisamos triar as crianças com qualidade. Ao triar as crianças, eu preciso ter um lugar para encaminhá-las. Eu preciso ter efetivamente exames e medicamentos e profissionais de saúde capacitados para dar conta e atender as pessoas, tanto na assistência, na promoção da saúde, quanto no momento dos casos graves. De uma doença crônico-degenerativa que atinge todas as faixas etárias. Eu falo, tinha hora
que ele olhava assim para mim, se levantava e dizia, eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui não. Mesmo não quer me atender. Porque como nós estamos falando que uma pessoa com doença falciforme se interna, ela muitas vezes se interna para ficar 7 dias, para ficar 10 dias, 15 dias ocupando um leito. E que se ela pudesse ser tratada, se ela pudesse ser medicada na unidade básica de saúde, se ela pudesse ser medicada nas UPAs, por exemplo, ela não precisaria chegar no hospital. De que os profissionais que atendem na emergência ainda não têm um entendimento da dor, ainda não respeitam, né, da forma que deveria, não tem um atendimento humanizado. Quer dizer que se a minha filha viesse a falecer, ela estaria responsabilizando os médicos lá do hospital, porque eles estavam segurando a transfusão de sangue. A gente tem, assim, várias demandas reprimidas em relação à doença falciforme que precisa avançar. Então tem a questão da atenção à gestante, porque a gente tem uma gestação de alto risco, então tem que se pensar nessa rede de atendimento. Tem a questão das úlceras de perna, né, que é um sintoma bastante complicado, né, para cuidar. E aí você também tem que pensar nessa rede de cuidado, atenção domiciliar. Então essas crianças precisariam de um atendimento prioritário. E aí é um desafio, né, você tentar organizar, inserir nesse conjunto de ações que já existem no SUS, que já deveriam contemplar essas pessoas. Porque tem pessoas ainda que nem sabem onde fazer o tratamento, onde pegar uma medicação. Sabe aquele olhar que em um determinado momento a sociedade viveu sobre a AIDS? Por que não tem esse olhar para a doença falciforme? Você tem que aprender a lidar com essa dor. Ele tem que primeiro fazer essa dor cessar. Porque eu tinha vontade de ter a casinha dele, a esposa dele, o filhinho dele, mas não deu tempo. O profissional de saúde, esteja ele na atenção básica, na média complexidade, ele precisa entender de onde vem essa doença e na forma de explicar e de conduzir isso com a família. É inadmissível no Brasil, com a incidência da doença falciforme, que todo e qualquer profissional da saúde, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social e por aí vai, não saibam o que é doença falciforme e não saibam o que compete à sua disciplina. Cara, então quanto mais os médicos estudarem sobre isso, mais conhecimento, mais investimento que tiver sobre isso, melhor vai ser a qualidade de vida. E aí a própria universidade está começando a assumir mais seu papel de pesquisa, né? Não só em relação à questão clínica, mas inclusive a questões sociais. Há uma necessidade de que se faça capacitação nas redes de emergência, porque essas crises podem ser atendidas em qualquer serviço de emergência, desde que exista um processo, um programa de capacitação e qualificação das urgências e emergências. E passar a executar, né? Porque as ferramentas elas estão aí disponíveis. Dessa forma a gente consegue romper com essa invisibilidade. Agora, claro, ainda temos muito que avançar, ainda tem muita coisa. Né? Na Bahia, que é uma doença, é 1 para 650 recém-nascidos, então é uma população imensa de pessoas que precisam de atenção. Mas tem uma série de especificidade na atenção às pessoas com doença falciforme que tem que ser pensada, que tem que ser planejada e que tem que ser garantido para que realmente essas pessoas tenham qualidade de vida. Se dizia que a gente só ia encontrar gestante com um traço falciforme, não com a doença. E para nossa surpresa, quando se começou a fazer eletroforese em alguns programas, em alguns locais pontualmente, gestante com até segunda gravidez sem o diagnóstico da doença. Nós temos hoje nas associações pessoas com 50 anos e com doença falciforme. Eu acho que a gente também já começou a caminhar, mas ainda tem um caminho longo. É óbvio que é um desejo imenso da busca da cura da doença falciforme. E o fato de o transplante de medula óssea me sendo praticado a nível de pesquisa, a terapia celular bem avançada aqui na Bahia com relação às lesões ósseas, né, que pode vir provocar uma alteração genética que cure a doença. Está muito longe ainda da gente falar disso como uma coisa assim que pode acontecer daqui a pouco. Mas tem uma questão também que é muito mais importante para toda pessoa com doença falciforme no Brasil. É que se consiga dar dentro do SUS atenção de qualidade, que as pessoas tenham o acesso
aos tratamentos, aos cuidados, porque está comprovado que se tiver atenção de qualidade, se for bem acompanhado, se conseguir praticar todas as evidências científicas com essas pessoas, a longevidade e a qualidade de vida passam a ser bastante asseguradas. Acho que talvez o verbo, se a gente puder mudar o tempo do verbo, eu acho que fazendo esta dor parar, eu acho que ganharia mais isso. Porque fazendo é exatamente o que nós estamos fazendo. As pessoas estão no governo, as pessoas, os médicos, todo mundo está fazendo cada dia mais essa dor parar. Então os medicamentos, o transplante, as terapias e tecnologias. Então quando Marília nasceu, muitas dessas coisas não tinham.